A partir dessa página, a gente vai começar a dar nome a alguns calores de reação ou tipos de entalpia. Então, dependendo do tipo de reação, e a gente já viu várias, né? A gente vai dar nome, por exemplo, primeiro, entalpia ou calor de formação. O grande lance é que você tem a correspondência, né? Corresponde à energia envolvida na formação, ó, cuidado, ó, de 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples, no estado alotrópico mais comum, ou seja, no estado alotrópico mais abundante. Em outras palavras, no estado alotrópico mais comum, mais estável. Então eu coloco aqui nos 3 exemplos, tá, reações de síntese. Ó, tá vendo aqui? Ou formação. Então, quando você tem H2, 1 mol de H2 reagindo com meio mol de O2, produz 1 mol de água. Então, é a formação de 1 mol de água que apresenta ΔH, variação de entalpia, igual a menos 285,5 kJ por mol. Então, como é que a gente aplica isso com os itens que a gente leu e aprendeu nas páginas anteriores? Se você multiplicar isso tudo por 2, se para 1 mol eu tenho menos 285,5, para 2 mols de água líquida formada, basta multiplicar isso por 2 e assim por diante. A coisa tem uma proporção. Por isso que a gente bateu nessa tecla. No caso aqui, ó, na formação de 1 mol de gás carbônico, tá? Que equivale à variação de entalpia menos 393,3 kJ por mol, lembra que o carbono tem que estar na sua forma alotrópica mais comum, mais estável, mais abundante, que é justamente, deixa eu mudar a canetinha aqui, o grafite. Porque se for diamante, você vai ter a mesma reação, porém isso aqui não vai ser entalpia padrão. Essa é a diferença de entalpia padrão para entalpia, diferença de entalpia, variação de entalpia. Uma coisa, variação de entalpia padrão. Você usa temperatura de 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin, uma atmosfera. E a substância, o elemento químico, ou a substância simples, tem que estar na sua forma alotrópica mais estável, mais abundante. Isso é fundamental. Quando eu venho para cá, na formação de 1 mol de monóxido de nitrogênio, repara que a variação de entalpia de formação de 1 mol equivale a mais 45,9 kJ por mol. Então, mais uma análise interessante. Enquanto aqui e aqui o ΔH é negativo, indicando reações exotérmicas, liberam calor. Na formação de 1 mol de monóxido de nitrogênio, está indicando o ΔH uma reação endotérmica positiva. O número 2 é entalpia ou calor de decomposição, ou seja, a reação inversa dessa. Enquanto aqui é síntese ou adição, aqui é análise ou decomposição. E aí eu coloco, pode ser considerada como a entalpia inversa à de formação de uma substância. Lembrando que é sempre 1 mol, a decomposição de 1 mol da substância. Multiplicou por 2, ΔH será multiplicado por 2. Multiplicou por 10, ΔH será multiplicado por 10. Dividiu por 3, ΔH será dividido por 3. E assim sucessivamente. Foi isso que foi batido, discutido nos 7 itens da página passada. Enquanto aqui eu estou formando, e aí como eu falei, o nome da entalpia é o nome que a gente aprendeu das reações. Se for uma reação entre ácido e base, neutralização, você vai ter entalpia ou calor de neutralização. É simples assim. E aqui no caso você tem a decomposição de 1 mol de água, 1 mol de gás carbônico e 1 mol de monóxido de nitrogênio. Ó. Aí eu volto lá ao item 3 da página, sem ser a passada retrasada, que diz que quando você inverte a reação, você muda o sinal de ΔH.
Se a reação direta aqui é uma reação exotérmica, a reação inversa, a decomposição de 1 mol de água, que eu estou mostrando aqui, ó, é mais 285,5. Se a formação do gás carbônico é menos 393,3, a sua decomposição é mais. É só fazer isso aqui, ó, acabou. Tranquilo? Então, esses nomes não estão aí para te prejudicar, muito pelo contrário, a gente já conhece cada um deles. É só especificando o tipo de reação com seus calores de formação, calores de decomposição. Tranquilo, gente boa? Grande abraço e depois a gente continua com o terceiro item sobre tipos de entalpia. Valeu, grande abraço.